Martelo batido por Nino. Zenit define futuro do atleta. Vamos falar muito aqui sobre a estadia do Ademar lá na Turquia. O Ademar está lá para acertar com os zagueiros, continua lá na Europa. O nosso bravo Robert Renan chegou ontem aqui no Rio de Janeiro. Vasco que tenta antecipar o voo do Matheus França para colocar o jogador já na Copa do Brasil. Tem muitos assuntos aqui para a gente poder falar, perfeito? E tem atacante também chegando aqui no Gigante da Colina, perfeito? Vamos falar também sobre Vasco da Gama e Corinthians. O Vasco definido aí com 3 mudanças aí. Vamos ver se amanhã o Diniz vai ter culhão para poder manter as modificações que ele fez aí no time do Vasco. Perfeito? Bom, peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Meus amigos, Vasco da Gama e Corinthians amanhã, jogo para todo o Brasil, com transmissão aí da Rede Globo. Jogo aí que o Vasco precisa vencer, o Vasco vencendo passa o Corinthians. A gente vai ter ali 3 mudanças na equipe do Vasco da Gama, perfeito. Nessas 3 mudanças, a gente vai ter o retorno do PH no time titular, que fez muita falta no jogo lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude. PH voltando ao time do Vasco no lugar do Puma. A zaga mantida ali com Hugo Moura e também mantido ali com o Lucas Freitas. A gente no meio-campo tem o retorno do Jair após cumprir suspensão. Jair ganha a posição em definitivo ali de titularidade e assim o Vegete treinou entre os reservas. O David foi colocado no time titular. Vamos ver se ele vai repetir a mesma escalação do jogo contra a equipe do Santos, certo? O Diniz foi muito cobrado com relação a isso. Bom, falando aqui sobre reforços, né? Até aqui o Vasco anunciou o Thiago Mendes, né? O Vasco também fez com que o retorno do Barros se concretizasse, né? Já era atleta do Vasco, estava lá no América Mineiro. O Vasco também fez a contratação do Andrés Gomes. O Andrés Gomes que amanhã vai para o jogo, tá? Está relacionado, o Andrés Gomes vai para o jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians. O jogador tem treinado muito bem e é uma questão de tempo aí para o atleta garantir essa situação da titularidade no time do Vasco. Ontem, o Robert Renan chegou aqui no Rio de Janeiro, uma aposta que o Vasco da Gama fez. Chegou muito emocionado com a filhinha dele aqui, e o jogador já disse que está à disposição aí do Fernando Diniz. Assim como a situação do jogador Matheus França. O Vasco está tentando simplesmente antecipar o voo do atleta, tá? Para o Rio de Janeiro, para que o Matheus Fernandes, o Matheus França, melhor dizendo, lá do Crystal Palace, já tenha condições aí para o jogo contra a Copa do Brasil, contra a equipe do Botafogo. Então o Vasco aí fechou com 4 reforços ali, por enquanto, perfeito? Vamos lá, o Zenit foi bater o martelo com relação à situação do Nino, belíssimo zagueiro. E ontem ficou um disse-me-disse, né? Se o Nino tinha fechado ou não com o Vasco, mas independentemente da vontade aí do Nino, hoje o Zenit vetou
O Vasco fez uma proposta de 8 milhões de euros e o Zenit vetou a vinda do jogador para o Rio de Janeiro. E não foi só a proposta do Vasco que foi recusada. A proposta do Fluminense também, ela foi rechaçada, certo? Então o Zenit não vai liberar o Nino. Bom, a gente sabe que o Admar, ele continua lá na Turquia. E lá na Turquia, vários nomes apareceram aí, como a situação do Léo Duarte. O Vasco agora tem bala na agulha aí, 100 milhões de reais aí para investir em contratações, né? Além do Léo Duarte do Istambul, o Vasco também negocia com o Gabriel Paulista do Besiktas, né? Eu vou falar, apesar da janela fechar no dia 2 de setembro, o Vasco está indo atrás, correndo contra o tempo, para simplesmente trazer mais dois zagueiros aí, tá? Então, tem negociações em aberto com o jogador Léo Duarte, com o Gabriel Paulista e também com o Jancer Embepá, certo? Um jogador aí do Congo, um jogador que o nosso bravo Admar Lopes trabalhou com ele, estava lá no Olympique de Marseille e que está, nesse momento, sem clube. Então, o Vasco está correndo atrás contra o tempo aí. E a situação é a seguinte: paralelamente a essa situação de zagueiro, a gente sabe que o Admar está lá na Turquia e ele negocia com o Besiktas a situação do Onaná. O Vasco não desistiu ainda do volante de Camarões, tá? O Admar ainda está lá, está 2 semanas lá, teve na Inglaterra, voltou. Eu acho que vale muito a gente dar um voto de confiança para o Admar, porque o Admar foi à França, trouxe o nosso Carlos Andrés Gomes, foi à Inglaterra, fechou a contratação com o Crystal Palace, do Matheus França. Então vai vir coisas aí da Turquia boas aí para o Vasco da Gama. E mais uma coisa para a gente finalizar o vídeo aqui, tá? O Vasco da Gama quer investir na contratação do jogador Icone. Vai vir mais um atacante aqui para o Vasco. Por quê? O Vegete não passa por um momento bom, tá? O Diniz entende que ficar improvisando o David e também o GB, né, sempre ali naquela função, o Ryan, não são jogadores ali, até são jogadores para ataque, mas o Diniz perde muita força pelos lados de campo. Então, a situação do atleta Iconê, agora que o Vasco conseguiu receber receita, verba de TV, Vasco vendeu os jogadores aí, está aí a todo vapor também. A gente vai ter novidades hoje aí com relação a essas situações. Agradeço aí muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.